A arte sempre foi um tema razoavelmente arcano, mas a arte contemporânea é geradora de grandes perplexidades, é uma arte que tem enigmática e sobre ela vamos falar com João Pinheiranda. João, boa noite, aceita um Muito boa cafezinho? noite. Aceita um cafezinho a esta hora da noite, Sim, faz sempre senhor. jeito. Apesar do programa estar a ser gravado à tarde, mas pronto, ninguém tem nada que saber isto. E eu pensava, não sabia que isso ia ser revelado. Isto E revela-se tudo. João, o seu percurso sintomático seria uma palavra um bocado pejorativa, é muito significativo. Começou como crítico, onde se tornou uma voz preponderante e influente, e provavelmente no princípio deste século tornou-se sobretudo curador. E isso coincidiu com praticamente o desaparecimento da crítica do espaço público, da crítica de arte do espaço público. O que é que aconteceu para que a crítica, que era aquilo que validava verdadeiramente os artistas e as obras de arte, ter desaparecido ou então migrado para a universidade? Porquê é que isto aconteceu? Todas as respostas têm muitos princípios e meios e às vezes meia não têm hora, fins. portanto. Não têm fins. Poder-lhe começar a contar porque é que eu comecei como crítico de arte. Não terei nunca a pretensão de dizer que a crítica acabou porque eu me tornei programador e curador nessa altura. Um paralelismo, não uma relação de causa e efeito. Exatamente. Ou se eu fui, ou se eu mudei de direção exatamente porque ela estava a acabar. Mas, verdadeiramente, eu gostaria de não ser isto que sou. Temos todas essas coisas na vida. Eu gostaria de ser historiador de arte. Foi isso. Eu comecei como historiador e especializei-me em História da Arte. É isso que eu ainda gostaria que me pudessem chamar. Mas não por razões circunstanciais, ou não, por razões de conjuntura, entrei numa ação direta, se assim podemos chamar. Uma ação direta pós-revolucionária, escrevendo nos jornais imediatamente sobre o que estava a acontecer. Não tanto como repórter ou como registro do que estava a acontecer, mas em intervenção direta, ao mesmo tempo, com a minha geração. Sim, hoje o mundo está cheio de cursos de crítica, de curadoria, etc. Eu comecei sem rede, como estou aqui nesta entrevista, sem saber o que é que me vai perguntar. Comecei a escrever porque gostava de escrever, comecei a escrever porque tive a oportunidade de escrever e comecei a escrever diretamente com as pessoas da minha geração. E também, sendo certo que foi nessa viragem do século que ficou mais clara a minha vocação, digamos, profissional, profissionalizante, desde muito cedo houve, isso é uma característica portuguesa que não é talvez muito salutar, mas é a que nós temos, é a nossa realidade. Desde muito cedo fui desafiado para fazer exposições, o que faz sobreposições de coisas, não é? Ao mesmo tempo eu ainda escrevia muito história, fazia crítica, não era uma crítica de tendência nem de gosto, mas era, até porque eu sou muito eclético, mas era uma crítica que tinha por base os artistas da minha geração, que tinham a minha idade e que têm a minha idade. Era uma crítica de afinidades? De afinidades, sim. Era uma crítica de afinidades e afetividades. E depois fui solicitado muito cedo, fomos solicitados muito cedo, quem trabalhava naquela altura, para começar a acompanhá-los noutras aventuras que eram as suas próprias aventuras. Portanto, há aí uma grande ambiguidade e quando esses textos se virem e se relerem, perceber-se há, talvez isso, um dia, um historiador que tenha tempo de o ser. Mas não está a responder à minha questão. A minha questão é o que sucedeu para que a crítica tenha perdido essa preponderância que tinha até, pergunto ao historiador, até ao princípio deste século. Creio que é na obra do século que a crítica se dispersa. Precisamente no momento, como disse, em que começou a haver cursos de formação. Pois, porque a crítica precisa de um meio de expressão. Esse meio de expressão é a imprensa, seja ela qual for. E agora podemos falar agora dos meios digitais, mas nessa altura isso ainda não era claro, não é? Nessa altura era a imprensa escrita. Digamos que havia três eu até posso recuar, quer dizer, isto era tudo muito mais importante antes do 25 de Abril
e havia muito mais espaço. O que todos nós sabemos é que deixou de haver espaço para, não é? Deixou de haver espaço para escrever, deixou de haver espaço para apresentar as ideias. Quando eu escrevia no JL e depois no Público, os vários críticos que lá trabalhavam escreviam 3 ou 4 vezes sobre a mesma exposição. Cada exposição era vista por todos os autores disponíveis e escreviam pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Como também acontecia na altura com a crítica de cinema. Ainda acontece um bocadinho. Não é? Sim, havia a rivalidade Público-Expresso. Nos anos Exato. 80, a revista do Expresso, do Vicente Jorge Silva, ganhou muito peso. Lá está. Continuo que eu já ponho a questão. Não, mas... e isso deixou de haver, porque os jornais começaram a recuar e a diminuir o espaço de todas as áreas da criação, mas muito especialmente a das artes visuais. Talvez porque não foi possível ultrapassar essa perplexidade e incapacidade de leitura imediata e houve facilitação, se não se percebe e tem pouco público, não vale a pena insistir, mas eu também acho que muito especialmente devido à fragilidade do mercado, a fragilidade, a grande força do mercado do cinema ou do mercado da música e até do mercado dos livros, ou a grande força coletiva que o teatro transporta em si, devido ao grupo, à quantidade de gente que trabalha nele, permite que haja, por um lado, anúncios, publicidade, que suporta essas páginas. Nas artes visuais, nas artes plásticas, raramente há algumas fundações que põem anúncios, as galerias não põem. As casas de pintura vendem tintas e pincéis ou máquinas de vídeo também não põem anúncios. E isso dá aquela ideia do jornal que, bom, se não é porque não se lê, não se vende. Portanto, os jornais, os meios de comunicação, concentram-se quanto muito nas grandes exposições ou nas zonas de polémica que possam acontecer à margem do core, do que é a criação artística. Não é? Eu ia fazer uma interpretação malévola, que era o seguinte: há aqui uma questão de poder. Aquilo que validava o artista era o crítico. E não creio que tivesse tanto a ver com o mídia, tinha a ver com a influência do crítico sobre, e vou ser muito brutal nisto, sobre o preço da arte. Porque a arte sempre foi um ótimo investimento. O desaparecimento do crítico tem a ver com a emergência do curador, que se tornou aquele agora que valida o valor àquela história, o Gagosian, o célebre galerista americano. Se quiser ir buscar um miúdo da Universidade do Nebraska e dizer este miúdo é bestial, de repente o miúdo vale 2 milhões sem saber bem porquê aquele e não outro. Também já tivemos um jornalista que vendia presidentes, queria vender presidentes. Exatamente. Mas isso tinha a ver com o mídia em que ele trabalhava, não era? Tinha mais a ver com... Ou seja, o gatekeeper, aquele que valida a qualidade e a reputação do artista, passou a ser o curador. Passou a ser o curador, passou a ser o galerista. Há aqui uma mudança que, aliás, sucede nos anos 80, é importante, mas que não é... Às vezes temos uma visão moralista sobre os anos 80. O thatcherismo, o reaganismo, o cavaquismo, etc. E a nossa geração, que também é a sua. Mas não é verdade. Houve nos anos... No marcelismo, uma explosão do colecionismo e do valor da arte, que, se fizermos comparativamente, foi mais violenta do que após a crise 25 de Abril e a recuperação nos anos 80, mais violenta no sentido mais exponencialmente mais forte, naqueles artistas do final dos anos 60, anos 70, estamos a falar de Portugal, não é? E sempre houve momentos desse fenómeno. O que eu digo, assim, o prestígio do crítico era muito importante, porque ele também trazia um discurso anti-regime. Basta ver a associação
do Internacional dos Críticos de Arte Secção Portuguesa, a importância que a AICA tinha antes do 25 de Abril como consciência política, consciência estética. E o período revolucionário e pós-revolucionário apagou isso e desfez isso, e na recuperação disso, o grupo dos críticos, a guilda dos críticos, nunca mais se recompôs, não é? Talvez fruto do pós-modernismo, cada um ficou num individualismo mais forte, não é? E depois há, de facto, nesse momento, a emergência, mas a 111 é feita com o marcelismo, o grande exponencial, e os grandes artistas da história da arte atualmente, portugueses, que tinha, eram feitos disso. Nos anos 80, também, mais do que os curadores, de que estava a falar, eu acho que nós fazemos a coisa com nomes de galerias, não é? A manutenção e a sobrevivência e o reforço até nos anos 80 da 111, mas o aparecimento de outras galerias. E a coisa fazia-se muito em torno disso. Atualmente já estamos noutra situação. Talvez me queira pegar nisso mais tarde. Não, eu vou pegar aqui em duas coisas, nem sei qual começar. A primeira era o valor da crítica, porque tinha a ver com a ideia da arte como uma consciência social que se opunha ao regime. Vamos pegar por aí. E a segunda tem a ver com o valor da arte nesse período que tem a ver, quanto a mim, com o capital e com a materialização do capital. Mas vamos pegar então pela primeira questão. Se é verdade que com o pós-modernismo, isto para quem tem costela de historiador, o pós-modernismo é anular a história, não é? A ideia de anular a história em arte, não há uma vanguarda, não há um progresso, não há um que vem melhorar em relação ao que estava, um Velázquez e um Saint Blay têm o mesmo valor, tudo se equivale em termos de qualidade, whatever that means, não é? Tudo se equivale. Se o pós-modernismo criou isso, é verdade que estamos de regresso à ideia, que me deixa também bastante perplexo, de validação com arte a partir da sua mensagem. Vou dar um exemplo. A recente polémica sobre a representação portuguesa na Bienal de Veneza. Primeiro, o processo de escolha é extremamente barroco, em que há a entidade responsável, a DG Arte, escolhe um júri feito de curadores. Esse júri, eu espero não estar enganado que foi assim, esse júri convida curadores a apresentar projetos de artistas. E, portanto, o artista parece que pede licença para entrar na sala, não é? Portanto, temos já aqui o que me parece que é uma completa dissolução da responsabilidade de escolha. Verdade ou mentira? É difícil escolher. É muito difícil arranjar um método, nós sabemos isso com todos os concursos, que seja absolutamente indiscutível e justo. No entanto, eu não queria muito meter como é que... Este é o segundo ano que há esta... Só me interessa falar dos processos, não me interessa falar do caso. Exato, é o segundo ano que há... Não, mas eu vou aí. É o segundo ano que há esta solução. Anteriormente as soluções eram de muito diversa maneira, todos os países fazem... Há países que fazem... vamos escolher, ano a ano, os diretores dos museus nacionais. Mas houve situações anteriores, vamos escolher autoritariamente regalianamente uma pessoa que nos interessa. Vamos esperar que um artista se destaque e tal. Mas o que me parece mais grave, digamos, neste caso concreto, e não estou a falar de nome nenhum, porque não tem nada a ver com o nome, é tudo antes. E o caso de muitos concursos atuais é a ideia de que há uma agenda para a escolha. Já lá vamos. Mas eu acho que isso é o essencial. A minha questão para já é que tornou-se, dado o tipo de arte que hoje se pratica, em que, na verdade, o que valida o objeto artístico, disse o Todoli uma vez, uma definição de arte contemporânea que me parece arrasadora, que é arte tudo aquilo que o artista designa como tal. Sim, isso já muito antes do Todoli. Parece-me excelente. Sim. Agora, o que é difícil é dizer quem é que é artista.
Ou seja, quem é que ascende ao estatuto de artista? E, portanto, este copo é arte se for um artista, e como perderam-se os critérios mais objetivos da qualidade da arte, é difícil escolher. Como é difícil escolher? Arranja-se um esquema barroco complicado para que ninguém tenha que escolher. Este copo é arte se for um artista, e provavelmente este vazio, ou os dois juntos é que dão qualquer coisa, em cima desta mesa azul, se o artista, antes destes copos, tiver feito uma data de outras coisas, não é? E tiver talvez bebido uns copos com alguém. Tiver feito muitas outras coisas e haja um discurso em torno de pôr estes dois copos em cima de uma mesa. Eu estive este fim de semana numa exposição no Funcho, na Madeira, na Casa das Mudas, de uma retrospectiva de grande qualidade do Julião Sarmento, e ele tinha exatamente uma mesa com dois copos, um com leite, outro com mel. E aí nós temos que ver aquilo no contexto de 40 anos ou 50 anos de criação artística dele próprio, validado por muitas outras coisas que ele fazia. O que me parece estranho, que eu poderei dizer, é assim: o Julião Sarmento foi à Bienal de Veneza, nunca mais voltaria. Infelizmente ele não está entre nós, mas também não podia voltar porque já lá tinha ido uma vez. Nunca mais voltaria à Bienal de Veneza, segundo se seguíssemos determinadas agendas, que são as agendas que nos cercam hoje em dia. Sendo que todas as obras de arte que integram essa agenda, todas não, mas podem ser de altíssima qualidade artística, mas fecham a porta a tudo o resto que fica de fora. Grande parte está a fugir à minha questão para ir a outra. A minha questão é a validação. É muito difícil. Lá está a dificuldade de falar de arte. A arte é validada pelo contexto e é validada pelos museus, é validada pelos críticos, é validada não é por uma pessoa, é por uma densíssima rede de... Mas a questão às vezes é porque este e não outro. Uma vez perguntei a um artista porquê é que foste tu? E ele disse: tive sorte. Ou seja, é difícil, isto é a minha opinião, é difícil haver um impostor que seja considerado grande artista. Mas suspeito que há muitos que podiam ter sido considerados grandes artistas que ficaram para trás. Mas porquê é que nós estamos a pôr isto nas artes visuais e não pomos na literatura? Ou não pomos na música? Em todas as artes há... Na música é extremamente fácil. A ideia é a máquina comercial derrete tudo. Ou seja, a máquina comercial aplasta tudo. Eu costumava dizer que a Amy Winehouse era muito boa, mas se não formos ao Alabama, ao Mississippi, à Geórgia, um domingo de manhã, temos nas igrejas batistas 3.000 cantoras de soul muito melhores do que ela, ainda por cima genuínas. Mas talvez estejamos a falar da mesma coisa. Talvez isso também aconteça com os artistas plásticos, visuais em geral. Há sempre os que não têm sorte e não são apanhados na rede de quem olha, não é? Aí voltamos a encontrar o curador, ou o crítico, ou alguém que olha alguém. Mas em cada momento há recuperações. Em cada momento há artistas que foram esquecidos que voltam a ser recuperados porque o contexto lhes permite ser recuperados. Já tivemos aqui uma entrevista sobre o Artur Pastor, por exemplo, o fotógrafo. Pois, exatamente. Olha, o Artur Pastor é uma boa... Mas agora sim, agora podemos falar da agenda. E agora é a segunda parte da Bienal de Veneza, em que houve uma polémica muito grande. Foi escolhido um artista que afirmou a sua obra, como eu vou ler, a sua obra é para abordar as questões de identidade de género, sexualidade e reprodução queer, bem como formas de família não nuclear. Foi contestado por outra artista que acha que foi preterida porque devia ir a Veneza uma artista que fizesse uma reparação simbólica do legado colonial português. Ou seja, em nenhum destes discursos nós temos... Um discurso sobre a arte é sempre um discurso sobre o tema. E em relação ao tema, em relação à agenda, é um discurso moral.
absolutamente moral. Eu não vou, evidentemente, Eu debruçar... não me interessa, não me interessa. Não me vou Mas debruçar nós, de repente, sobre... temos dois temas, duas agendas que estão aí, não é? Que são... que entraram em confronto e ambas são extremamente semelhantes nos seus propósitos e na sua estrutura. É, sobretudo, uma estrutura moral. A arte voltou a ser moral. Pois. Tendo o maior respeito pela obra dos dois artistas em causa, digamos que com um já trabalhei mesmo diretamente e com o outro indiretamente, não vou dar nenhuma opinião sobre a qualidade que a obra deles possa ter, ou não ter. Mas não é isso. Não é isso que estamos concordar com o que o Zé Navarro está a dizer, que é: eu não entendo que a arte possa ser avaliada segundo esses critérios. Porque senão, uma parte significativa da arte toda, literatura, cinema e artes plásticas, vai entrar numa situação de cancelamento. Ou seja, vamos não poder apresentar-nos, não poder falar de uma série de coisas. Em relação a Veneza, ou o que quer que seja, porque isso implica a programação de museus, de fundações, de colóquios ou congressos, ou o que seja, podemos arriscar-nos a deixar de ver alguns dos mais importantes artistas portugueses atuais que não têm agenda. Que também são artistas portugueses, ou internacionais, atuais, e que não têm essa agenda. Que têm uma agenda própria, que têm um trabalho enraizado no seu... quase uma coisa romântica que eu estou aqui a dizer, não é? Mas... O Morandi nunca saiu do quarto e sempre pintou vasos. Pronto, nunca iria a esta Bienal de Veneza, não é? Quer dizer, estamos numa coisa que podíamos estar já novista, não é? Era um miserável pequeno burguês interessado com a sua própria... E há de não vista, precisamente, há outra coisa sobre este discurso que é um bocado impressionante, já vimos isto. Ou seja, isto no fundo é o fantasma de um passado que já andou por aí, quer dizer, já andou várias vezes, aqueles quadros sobre o Napoleão, do Géricault, sobre a Revolução, a arte já serviu causas várias vezes. Não tem mal nenhum. Mas dizer que a causa é que habilita e Exato. credibiliza e valida a arte já me parece estranho. E, no entanto, parece-me que é essa a tendência cada vez mais. Já se sabe que toda a história de arte, até ao romantismo exatamente, e aí estamos até a falar de romantismo com o Géricault, a arte está sempre ao serviço do poder, quase sempre esteve ao serviço do poder, não é? E muito poder económico, quer dizer, o que era Florença se não estar ao serviço dos Médicis, não é? E qualquer uma daquelas coisas está cheia de recados, que nós provavelmente hoje já não percebemos, que são recados até por retratos postos na situação em que estão nas hierarquias das composições ao serviço do Ronda poder. da Noite, não é? Exatamente. Não, quem pagou a pintura ficou lá atrás. Por isso foi rejeitada pelo encomendador, mas, ou pelos alguns dos encomendadores, mas a coroação do Napoleão, do David, o David a atravessar os Alpes, que sabemos que ele atravessou em cima de um burro ou de uma mula e vem num cavalo em rampante, enfim, como se fosse um cavaleiro. Mas o que eu acho muito importante aqui é e também eu desvalorizo um bocadinho o peso histórico, se quisermos, desta polémica, não o peso contextual, porque se nós nos lembrarmos das disputas que havia em Portugal, falemos sempre aqui, mas a nível europeu também, Itália, entre nos anos 40, 50, entre abstratos, surrealistas e neorrealistas, não é? Acusando os neorrealistas, os abstratos de, como dizia se não me engano era o Júlio Pomar, não, minto, era um surrealista, era o da Costa, dizia dos abstratos geométricos, se são assim tão fechados sobre si e tão espiritualistas, porque é que não professam nos trapistas? Ou seja, porque é que não vão para um convento? Não é?
ou os neorrealistas acusando os outros de desvios pequeno-burgueses, de gosto que não estavam a serviço do povo. No fundo, hoje em dia, essas polémicas são história, foram muito importantes e ajudaram a desenvolver o discurso artístico. Eu acho que estas polémicas de hoje em dia, tomemos nós que posição tomemos, mais conservadora ou não sei onde é que o conservador está aqui, não é? Não digo nada. Vão servir ao desenvolvimento. Disse uma coisa que é absolutamente fundamental e que é um paradoxo, precisamente, que não sei se isto angustia os artistas, se não, ou os curadores. Disse, a arte está ao serviço do poder. Eu arrisco uma opinião. Às vezes é preciso achar, o achismo não é uma boa ideia, mas de vez em quando. A arte nunca esteve tão ao serviço do capital como hoje. Vamos a ver. O capital libertou-se da economia. É a grande metafísica. Hoje em dia é o capital. Vive por si próprio. Mas precisa de se materializar. E a verdade é que se tem materializado em arte, como se tem visto em algumas coleções particulares, não só em Portugal, mas onde ele se materializa, antigamente era em terras, ainda é bastante. Em terra, em casas, latifúndio. terra, latifúndio, mas ainda é. E imobiliário. Ainda é o Zuckerberg do Facebook que comprou uma ilha no Havaí, portanto, ainda é. E mas também vai-nos vender uma terra alternativa. Exatamente. Mas também na arte é um dos pontos onde o capital se materializa, como se pode ver nos leilões. Para isso, lá está, essa arte tem que ser validada para poder valer. Tem que haver alguém que diga este vale muito, aquele vale pouco, este é bom, para haver essa atração de capital. E depois ainda há uma coisa ideológica muito engraçada. Como a arte da agenda é a arte predominante, é nessa que o capital investe. Ou seja, vivemos numa sociedade que subvenciona quem a detesta. E que compra... O capital adora comprar a arte anticapitalista. Exatamente. Não, é verdade que a arte sempre validou, em certa medida, uma ascensão social. Bom, falamos na história da Europa, infelizmente, vou ficar por aqui. Mas se fosse antes da Europa, a arte está ao serviço de um poder religioso e político de direito divino, seja ele o imperador Azteca, ou o Moctezuma, ou Atahualpa, seja quem for, um faraó. No momento em que há, num sítio específico da Terra, peço desculpa, que foi na Europa, o aparecimento da burguesia, a burguesia tenta, através da arte, aproximar-se dessa validação que o rei ou a igreja, o poder político ou o poder espiritual, obtinham através da arte que os projetava para fora de si próprios, não é? Também havia alguma dificuldade em ver o rei, não é? Sim, portanto, a imagem era rara. Portanto, essa validação através da arte vem daí, e estes descendentes que compram arte, seja os Morozov, capitalista russo do tempo dos czares, expropriado pela Revolução Soviética, seja o Sr. Pinault em França, duplicam a sua consagração social tendo arte, e também beneficiam do mecenato e das leis do mecenato, descontando Fundação Vuitton, Pinault, etc., descontando os seus impostos através da criação artística. O Estado, ao serviço dominado e ao serviço disso, precisa dessas coisas, criando sucessivos circos. Enfim, a palavra é muito violenta, porque eu frequento esses circos com grande prazer, que são as Tates, as Fundações Vuitton, as Rainhas Sofias, etc., em vários os grandes monumentos, os grandes lugares onde vamos ver arte, novas catedrais, templos, etc., etc. Mas depois, esses são, apesar de tudo, os que põem as coisas ao serviço, digamos, da sociedade, que se expõem à sociedade. Há quem apenas acumule e transforme isso, não em NFTs, mas que as pinturas nunca saem de um cofre na Suíça
onde vão sendo valorizadas e desvalorizadas até serem vendidas outra vez. Não diz Suíça, diz Xangai. Sim, eu disse Pequim. Suíça. Suíça foi uma Parece facilidade. que os grandes compradores vêm daquelas fortunas. Uma facilidade histórica, não é? Mas podemos dizer Holanda também, eventualmente. O Luxemburgo. Mas nesses sítios onde essas coisas podem estar, pode ser em Portugal, isso não interessa. Quem dá a validação a isso, mas também há validações de vários níveis, porque se uma pessoa for percorrer certas ruas de Londres ou de Paris, encontra arte detestável, do meu ponto de vista, eu acho detestável, que não tem nenhuma validação histórica, mas que é comprada por imensos capitalistas. Ou seja, há um gosto hollywoodesco, como há um gosto de retratos e de cópias de Van Goghs, não é? Como há o... Mas como disse, se calhar daqui a 10 anos, afinal, aquilo era extraordinário. Esses que detesta, afinal, eram extraordinários. Não, eu não disse que detesto. O que eu detesto passa a ser que eu ponho extraordinário. é tudo demasiado flutuante. Ou seja, 100 anos depois, está bem, Picasso, óbvio. E nós tínhamos a noção que os coevos... havia ali qualquer coisa a funcionar. É um bom exemplo aí. Havia ali qualquer coisa a funcionar. Hoje, não se percebe bem... Não. Mas, por exemplo, durante um século e tal, a história da arte, oficial, oficiosa, valorizou o que era produzido em 3 ou 4 centros. Berlim, Hamburgo, Munique, só na Alemanha são 3, Paris, Londres, Nova Iorque, São Francisco, bom, assim, para simplificar, ou as costas, americana, leste e oeste. Esse mercado atingiu preços tais. Agora, eu estou a falar da história da arte, mas depois a validação é dada pelos museus e pelos compradores, que há que haver uma escapatória. Estamos a falar quase de mercado, assim. Então a escapatória é assim. Então e os outros que não estavam aqui na história principal, não é? E começa-se a falar começa a falar-se das periferias, não é? E essas periferias podem ser geográficas. E lembremos que houve, antes deste olhar para a arte dos africanos, ou feita pelos africanos, ou feita pelos descendentes dos africanos, falou-se muito, nos anos 90, 2000, de mercados fora, caribenhos, sul-americanos, africanos, já, não é uma novidade de agora. Agora tem um ponto de vista diferente, que é este ponto de vista de decolonização e da reparação do colonialismo. Naquela altura eram meras curiosidades que eram jogadas de uma maneira muito cínica, mais cínica ainda do que eu acho que está a ser agora feito, não é? E quase sem a participação, mas a arte da República Popular do Congo, a arte contemporânea do Congo, foi valorizadíssima a partir dessa altura e tem artistas de grande qualidade. Ou então o que se fez com os aborígenes australianos, com a arte dos aborígenes australianos, que tem um valor mágico extraordinário, são mapas mentais do mundo e que depois começaram a ser vendidas em galerias. Pronto, é só fazer umas pintinhas e pôr um canguru mais ou menos simplificado e já tenho aqui uma arte, ou com as máscaras ou isso, não é? Mas não era isso que eu estava a falar de uma coisa mais séria. Ou das periferias, mas também de coisas que tinham sido postas de parte, quer dizer, todo o século XIX, para nós, simples, mortais que conhecemos arte, dizer assim, o século XIX é feito, são os românticos, depois são os naturalistas, os realistas, os impressionistas, vamos por aí fora, tal, até chegar ao Picasso. Então, quem é que ganhava as medalhas nessa altura nos salões? Era a arte académica, completamente desprezada. Mas, esgotado o mercado dos outros, de repente, hoje em dia, a arte académica, que é o que as pessoas, que é o que o gosto médio, alto, ou alto mesmo, gosta verdadeiramente, a arte académica está valorizadíssima e recuperada. E, portanto, toda a arte académica voltou a ser entendida. O Cabanel, que era execrado e insultado por qualquer artista do impressionismo para a frente, hoje em dia vende imenso.
provavelmente vende a milionários recentes, não é? Os milionários recentes do século XIX iam comprar rococó e barroco, compravam o século XVIII. Você vir os grandes colecionadores recém-enriquecidos no final do século XIX para o século XX, são tudo colecionadores do século XVIII, não é? Porque aí está garantido. O século XIX já era... O século XIX tinha aquele ar escorregadio que o Zé Navarro está a dizer que temos nós agora da mano. Portanto, há sempre um momento... Escorregadio, enigmático, apenas aflorarmos o assunto, é sempre uma longa conversa.